Você já leu o estudo TRAVERSE, o estudo de desfecho cardiovascular, o CVOT, da reposição androgênica com gel de testosterona em homens hipogonádicos? Eu estou perguntando se você já leu, se você já fez a sua leitura e a sua interpretação dos resultados desse trabalho, que deve ser visto como um estudo pivotal na área de andrologia. Eu acredito que você já tenha entrado em contato com a interpretação de algum outro colega através das mídias sociais e eu te proponho, eu te desafio para que você faça a sua própria leitura, porque esse estudo, ele é um estudo que vem sendo mal utilizado, principalmente nas mídias sociais. Ele vem sendo usado como argumento por maus colegas, a meu ver, para referendar a reposição com testosterona em pessoas não deficientes. No entanto, os resultados do estudo TRAVERSE só se aplicam para o contexto no qual ele foi desenvolvido, ou seja, para pessoas com deficiência comprovada de testosterona. Eu preparei um material, eu preparei uma sequência de 4, 5 slides que eu vou mostrar para vocês com a minha análise do resultado do estudo TRAVERSE. Eu não sou dono da verdade, imagina quem sou eu, mas eu queria compartilhar contigo um pouquinho da minha percepção desse estudo super importante. Então, eu vou virar aqui a câmera do meu celular e vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei. Espero que seja útil para todos vocês por aí. Vamos lá então. Então, vejam, o estudo TRAVERSE, ele foi um estudo que foi publicado em uma revista muito importante, que é o New England Journal of Medicine, em junho de 2023, há mais ou menos um mês. O primeiro autor, vejam aqui embaixo, é o Michael Linkoff, e eu queria destacar aqui no canto superior direito alguns outros autores super importantes que fazem parte do corpo de autores. Entre eles eu destacaria o professor Steven Nissen, que é um pesquisador que ficou muito conhecido como drug killer, como assassino de medicamentos, porque ele fez uma meta-análise que terminou com a vida, vamos dizer assim, brincando, né, claro, de uma medicação chamada rosiglitazona alguns anos atrás. Shailender Bassan, que é um dos principais nomes nessa área de andrologia, também faz parte do grupo de autores, entre outros grandes nomes. O TRAVERSE Trial, ele foi, como eu falei, um CVOT, um Cardiovascular Outcome Trial, ou seja, um estudo de desfecho cardiovascular, que foi feito em resposta a uma demanda do FDA. O FDA, em 2015, obrigou, portanto eu coloquei aqui FDA Imposed Trial, ele obrigou que os fabricantes de derivados de testosterona nos Estados Unidos fizessem um estudo de segurança cardiovascular, ou seja, um estudo de não inferioridade. Esse aqui não é um estudo de superioridade. O objetivo dele é somente mostrar segurança cardiovascular. Esse estudo, ele, portanto, foi financiado por um consórcio de empresas farmacêuticas do ramo de andrologia, liderados pela AbbVie, foram um total de 4 empresas, e ele foi supervisionado pela Cleveland Clinic, pelo grupo de pesquisa clínica da Cleveland Clinic, Então, quem tocou o estudo não foram as empresas que patrocinaram, foram os pesquisadores da Cleveland Clinic. Ele foi um estudo randomizado, controlado, um RCT, com mais de 5.000 pacientes, todos esses pacientes do sexo masculino e todos com diagnóstico de hipogonadismo confirmado. Diagnóstico esse definido como um ou mais de sintomas clássicos associado mais pelo menos 2 dosagens de testosterona sérica menor que 300 nanograma por decilitro. Então, vejam aqui que o cutoff, o ponto de corte que foi escolhido, que foi optado por ser utilizado pelos pesquisadores, foi menor que 300. Esse estudo ele incluiu pacientes em prevenção primária, ou seja, pacientes que não tinham tido nenhum evento cardiovascular prévio, mas que tinham 3 ou mais fatores de risco cardiovascular, e incluiu também pacientes em prevenção secundária, pacientes que já tinham tido um evento cardiovascular prévio, que representavam aqui a maior parte dos pacientes desse estudo, 55%, mas vamos lá, vamos colocar aqui que é um estudo de meio a meio, prevenção primária e prevenção secundária.
Vale lembrar, eu coloquei um asterisco aqui, que parte desses sintomas que foram aceitos como sintomas de hipogonadismo eram sintomas muito pouco específicos, como, por exemplo, fadiga e diminuição de energia. E aí aqui já fica uma primeira crítica minha, né? Uma crítica não invalida o estudo, mas é um ponto que a gente precisa levar em conta, né? Foi feita a reposição androgênica fisiológica, ou seja, foi prescrita a testosterona em gel por via transdérmica, que a gente sabe que é a via mais fisiológica, com o gel de testosterona a 1,62%, que agora a gente tem no Brasil essa apresentação aqui, até pouco tempo atrás a gente não tinha, e esse gel titulado para atingir uma meta, que é uma meta que é muito utilizada no dia a dia, que é essa meta aqui, de manter uma concentração sérica de testosterona entre 350 e 750, sendo que a dosagem dessa testosterona sérica para fins de titulação era feita 24 horas depois da aplicação do gel. Isso, parte dos pacientes, então, foram alocados para a reposição androgênica e outra parte, uma outra metade de pacientes recebeu gel de placebo, né? Foi um estudo controlado contra placebo. Follow-up de 22 meses, né? Um acompanhamento de quase 2 anos. E aí vocês podem questionar, poxa, Zaguri, 2 anos é suficiente para analisar a segurança cardiovascular? Não é pouco? Eu diria que não, que nesse caso foi suficiente, porque esse foi um estudo dirigido por eventos, ou seja, um Event-Driven Trial. O que significa isso? Significa que o estudo ele só se encerra quando você tem um número mínimo de eventos que vai te conferir poder estatístico suficiente para confirmar a hipótese em questão ou afastar essa hipótese. E o endpoint primário, um endpoint clássico para estudos de segurança cardiovascular, o MACE de 3 pontos, né? Ou seja, infarto não fatal, AVE não fatal e morte cardiovascular, sendo que todos esses eventos foram adjudicados. O que é isso? Foram conferidos, foram checados por um comitê de especialistas em doença cardiovascular, certo? Isso dá muita robustez para o dado de segurança do estudo. Isso confere um poder muito grande na hora da gente analisar a segurança do estudo. Aqui alguns dados relativos à linha de base dos pacientes, né? Alguns dados demográficos que a gente deve destacar. Eu chamaria atenção aqui para o fato da gente ter mais ou menos 60% dos pacientes no estudo usando aspirina. Isso vai ser importante porque a gente vai ver ali na frente que houve um aumento na taxa de ocorrência de algumas arritmias não fatais, né? Mas vejam, uma boa parte dos pacientes já usava AS. E acho que um outro ponto importante é que a gente tinha aqui 68%, 70% dos pacientes com diabetes, seja tipo 2 ou tipo 1. O que significa dizer que a gente tem mais ou menos 30% de pacientes aqui nesse trabalho não diabéticos. E desses pacientes não diabéticos, portanto, uma boa parte pré-diabéticos. Isso é importante porque mais na frente a gente vai ver que esse estudo ele trouxe dados também de conversão pré-DM para DM2, né? Será que a reposição androgênica em homens hipogonádicos diminui a taxa de conversão de pré-diabetes para diabetes tipo 2? A gente vai ver já já. Vamos aos resultados. Então, a figura principal do estudo é essa figura que eu estou mostrando aqui. Vejam, aqui eu tenho o endpoint composto primário cardiovascular, que é o famoso 3-point MACE, e a gente vê que as duas curvas são bem sobrepostas, né? Em laranja claro, a gente tem os pacientes que usaram testosterona, em azul, o grupo placebo. As curvas sobrepostas significa que não houve risco cardiovascular para o lado do grupo da testosterona. A gente tem aqui um p-valor com significância estatística para a chamada não inferioridade, quer dizer, mostrando que a testosterona, nesse contexto, ela é segura do ponto de vista cardiovascular. E vejam que o gráfico é exatamente igual para todos os endpoints secundários, que foram vários. Eu trouxe aqui alguns deles, então vejam. Infarto não fatal. A curva é muito parecida. AVE não fatal, curva muito parecida.
e morte cardiovascular, curva muito parecida. Em outras palavras, a gente consegue sim, com o estudo TRAVERSE, comprovar a segurança cardiovascular da reposição androgênica em gel, feita ela de forma fisiológica em homens hipogonádicos, e somente nesse contexto, pessoal. A gente não pode extrapolar isso para indivíduos não deficientes que estão fazendo uso indevido de testosterona, uso indevido de anabolizantes. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em alguns eventos adversos de interesse, né? Então, vejam, houve um aumento nas cifras de PSA? Sim. Com significância estatística? Sim. Isso era esperado. A gente já sabe que isso acontece quando a gente institui a terapia de reposição com testosterona. O ponto, a meu ver aqui, é que a magnitude desse aumento foi pequena. Houve um aumento somente de 0,2 nanogramas por ml, depois desses quase 2 anos de acompanhamento. Lembrando que pacientes que já tinham um PSA elevado na linha de base não foram incluídos no estudo. Isso era um critério de exclusão. Pacientes com nódulo prostático também era um critério de exclusão. E, obviamente, pacientes com história prévia de câncer de pâncreas, de câncer de próstata, perdão, escrevi pâncreas aqui, mas é câncer de próstata, também não foram incluídos nesse estudo. Então, não houve aumento na incidência de câncer de próstata, desculpa, escrevi pâncreas, mas é próstata. E houve também um aumento discreto nas cifras tensionais. Então, vejam aqui um aumento de PA sistólica de 0,3 milímetros de mercúrio no grupo da testosterona, contra uma redução de 1,5 milímetros de mercúrio no grupo do placebo, com significância estatística. Então, vamos dizer, uma diferença aí de 2 milímetros de mercúrio entre um grupo e o outro. E aqui é, infelizmente, algo que foi, eu coloquei aqui embaixo em verde, unexpected, né? Eventos adversos que não estavam previstos. E esse, a meu ver, é o grande ponto, é o filé mignon do estudo TRAVERSE. Foi o fato dele ter identificado eventos adversos anteriormente, que não estavam anteriormente no nosso radar. Vejam aqui, arritmias não fatais, aumento com significância estatística, fibrilação atrial, aumento também com significância estatística, e lesão renal aguda, aumento com significância estatística. Eu coloquei aqui na coluna da direita todos os p-valores para vocês analisarem. Agora, a pergunta é, que tem valor estatístico, que tem significância estatística, sem dúvida tem. Agora, isso tem relevância clínica? Eu não sei responder, eu acho que é cada um de nós que tem que refletir a respeito, não existe uma resposta fechada sobre isso, eu acho que é muito de pesar riscos versus benefícios. E outro ponto importante é que a gente tem que lembrar sempre que uma coisa é o aumento do risco relativo, que eu coloquei aqui à esquerda, são números que acabam enganando a gente, parece que o risco é maior do que realmente é. E outra coisa é o aumento de risco absoluto, que, a meu ver, é o dado mais importante. Então, vejam, arritmias não fatais, aumento de 57% no risco relativo, mais um aumento somente de 2% no risco absoluto. Fibrilação atrial, aumento de 45% de risco relativo, aumento de 1% de risco absoluto, e lesão renal aguda, 53% de aumento, versus um risco absoluto aumentado em 0,8%. Então, acho que a gente pode gravar que desses 3 eventos adversos não previstos, né, unpredicted, a gente tem um aumento de mais ou menos 50% de risco relativo e um aumento mais ou menos de 1 a 2% do risco absoluto. E aí eu deixo a pergunta, né? É muito? É pouco? Eu não tenho a resposta, eu acho que cada um de nós que tem que tentar entender. Uma coisa que pode ajudar a gente a responder se é muito ou se é pouco é o chamado NNH. O que é o NNH? Número necessário to harm. Ou seja, quantos pacientes eu preciso tratar ao longo de 22 meses para produzir um desses eventos adversos que eu vou mostrar aqui. Tá? Esse dado do NNH ele não foi publicado no paper que foi divulgado no New England. Eu que fiz o cálculo aqui, então se houver algum erro aqui, a culpa é minha. Mas vejam, a gente tem um NNH de 52 para arritmias não fatais,
um NNH de 90 para fibrilação atrial e um NNH de 125 para lesão renal aguda. Ou seja, eu preciso tratar 52 pacientes hipogonádicos com gel de testosterona ao longo de 22 meses para acabar provocando, sem querer, um evento adverso do tipo arritmias não fatais no meu paciente, certo? Então, reflitam aí se é muito ou se é pouco. Outros dados de interesse clínico que também chamaram muito a atenção na publicação desse trabalho foram os seguintes. Primeiro, houve um aumento na taxa de ocorrência de fraturas ósseas. E do ponto de vista de conversão pré-DM para DM2, como eu falei, né, boa parte dos pacientes do estudo TRAVERSE tinham pré-diabetes. Então, nesse caso aqui, no estudo TRAVERSE, não houve significância estatística. O uso da testosterona em gel em homens hipogonádicos com pré-diabetes não freou a taxa de evolução para diabetes tipo 2. Com relação a fraturas, né, muitas pessoas estão colocando que talvez isso tenha acontecido porque, fazendo a reposição androgênica em homens hipogonádicos, que antes se queixavam de fadiga, que tinham anemia, etc., esses indivíduos vão se tornar mais ativos e, se tornando mais ativos, acabam tendo mais quedas e quedas acabam produzindo fraturas, certo? Certo. Mas, na apresentação dos resultados desse trabalho no ENDO, no Congresso Americano de Endócrino, o apresentador, ele mostrou que essas fraturas não aconteceram por aumento de quedas, tá? Então, não é essa a explicação. A gente ainda não sabe dizer por que desse achado, porque justamente a gente sempre esperou o contrário, né? A gente sempre disse que a reposição androgênica era boa para o osso, né? Aumentava a massa óssea e, portanto, provavelmente protegeria contra fraturas, mas não foi isso que a gente viu aqui. E vale lembrar também que a gente tem um outro trabalho que fez reposição de testo em pessoas com pré-diabetes e que sim, diminuiu a taxa de conversão para diabetes tipo 2, né? Então aqui a gente vê um resultado diferente do que a gente acreditava que aconteceria, né? E a medicina, infelizmente, tem dessas coisas, né? Infelizmente, a gente tem que conviver com alguns achados desconfortáveis, né? Que a gente acreditava muito no inverso e que a gente não vê acontecendo. Lembrando que, botei um asterisco aqui em vermelho, esse estudo, o estudo TRAVERSE, ele não foi desenhado para essa finalidade, para capturar eventos do tipo fratura e tampouco para perceber taxa de conversão pré-DM, DM2, certo? Então aqui não seria um dado tão robusto. E para fechar, algumas perguntas ainda sem respostas, né? Acho que todo bom estudo, ele traz muitas respostas, mas ele também traz muitas outras perguntas, né? E aqui é um exemplo bem claro disso, né? Então, primeira grande pergunta é: a reposição androgênica, ela foi adequadamente implementada? Tudo foi feito como manda o figurino? E aí, por que desse meu questionamento? Porque se a gente olhar aqui as curvas que o estudo traz, né, a gente vê que o grupo placebo manteve ao longo de todo o trajeto, ao longo de todos os anos de estudo, níveis realmente baixos de testosterona, né? E o grupo da testosterona, por conta da reposição, conseguiu subir os níveis séricos e manter relativamente estável esses níveis séricos num nível acima do placebo. Certo? Mais ou menos. Vejam que quando a gente olha o interquartile range, né, essas linhas aqui para cima e para baixo que mostram a dispersão dos números, né? A gente tem uma boa faixa de interposição aqui. Quer dizer, então, parte dos pacientes do placebo mantiveram níveis de testo semelhantes aos níveis de testo no grupo que recebeu a reposição. O aumento médio nos níveis séricos de testosterona foi de em torno de 150 nanogramas por decilitro. Então, talvez esse grupo poderia ter recebido doses um pouquinho maiores, um pouquinho mais generosas de testo. Talvez eles tivessem ficado um pouco mais bem repostos, né? Não sei, né? Não estou julgando, aqui é uma percepção minha. Outra pergunta ainda sem resposta: qual é a explicação para esse aumento na incidência de fraturas, né? Já que a gente viu que isso não se explica por aumento na taxa de quedas, né? Não foi isso, né? O que está acontecendo, né? Testosterona, sabidamente, ela é anabolizante para o tecido ósseo, né? Osteoanabolizante, né? Inclusive já foi no passado a única terapia para osteoporose
que havia, né, e se fazia isso, né, hoje não se faz mais. E por fim, a grande pergunta é, será que os riscos da TRT, da terapia de reposição com testosterona, superam mesmo os riscos, né? A gente sempre, os benefícios, desculpa, que saiu riscos e riscos. Então, será que os riscos superam os benefícios? A gente sempre achou que era o contrário, que sim, os benefícios superavam os riscos em pessoas que são hipogonádicas, né? Em pessoas que têm deficiência, né? Mas será que não é bem assim? Surgiram vários riscos inesperados aqui, né? A gente precisa confirmar esses dados, mas todo mundo saiu com um gosto meio azedo na boca ao final da publicação. Espero ter ajudado aí vocês a entenderem um pouco mais a fundo, né, o estudo Traverse. Tem um chefe meu que sempre fala que o estudo, ele se entende nas entrelinhas, né? A informação principal não é o que está escrito, é o que não está escrito. E cabe a nós fazermos uma análise crítica, né? Livre de preconceitos, né? Todos nós, a gente tem crenças que a gente já traz quando a gente começa a ler um trabalho, mas é muito importante que na medicina a gente faça a leitura de um trabalho se livrando dessas nossas crenças. É difícil, mas é a nossa tarefa. Um beijão. Só uma coisa, esse material, esse PowerPoint aqui, eu vou enviar para todos os alunos do Endosport. Eu vou entregar como um conteúdo extra, chamado Over Delivery, que é uma filosofia nossa de trabalho no Endosport. A gente procura entregar mais do que o que foi contratado pelos nossos alunos. Então, eu vou fazer esse chamego nos meus alunos, vou entregar para vocês todos esses slides bonitinho para vocês usarem à vontade nas aulas que vocês vão dar por aí. E fiquem tranquilos, alunos Endosport, você vai receber por e-mail, não precisa entrar em lugar nenhum para baixar, a gente vai mandar direto para o seu e-mail, mastigadinho. Se você não é aluno Endosport ainda, você pode preencher o cadastro no nosso site, www.endoesport.com.br. É um cadastro de intenção, é um cadastro de desejo de participar da nossa próxima turma, que a gente vai abrir no mês de setembro.